Olá, alunos! Vamos para uma nova semana no PET de Geografia? Vou agora falar com vocês orientações sobre esta semana, a terceira semana. Esta semana traz como tema a representação de fenômenos geográficos em cartogramas e anamorfoses. Veja pelo título que há aí duas palavras um pouco diferentes. Cartogramas e anamorfoses. O que será isso? Você vai fazer uma leitura do texto que está na apostila. Ela vai explicar para você sobre os conceitos relacionados a estas palavras. Depois que você fizer a leitura com cuidado, você vai para a seção para saber mais. Clique no link, lá você encontra um pequeno vídeo com mais informações, mais detalhes sobre este novo assunto. Bom, depois de feito com atenção essa leitura, você vai para a parte das atividades. Vamos ver. Para a atividade 1, é necessário iniciar com a observação de um mapa. Um mapa, verdade. Nós vamos ver agora que as representações cartográficas, elas podem ocorrer de formas diferentes. E algumas delas são chamadas de cartogramas, outras são chamadas de anamorfoses. O que você vai ver nesta imagem para a atividade 1 é a representação dos estados brasileiros. Porém, esta representação está um tanto diferente daquela que você está acostumada nos mapas comuns da divisão territorial do Brasil. Você vai ver os estados brasileiros apresentados em proporções diferentes e em um outro formato, em um outro modelo. Depois de feita a observação, vamos ver o que esta atividade nos pede. Opção A. Como ele pode ser classificado? Cartograma ou anamorfose? Por quê? Então, você volta ao seu texto, leia e chegue à conclusão, esta imagem que está aí na atividade 1 é um cartograma ou é uma anamorfose? Você informa isso na opção A e depois você explica por quê que você escolheu aquela resposta. Cuidado para não escrever só uma informação. A opção A pede duas respostas. Opção B é uma opção de marcar apenas uma informação correta. Escolha o melhor título para o mapa. Todo mapa precisa ter um título. E neste que nós observamos para a atividade 1, o título não foi colocado de propósito, porque agora na letra B, você vai escolher o melhor título, assinalando aquela da sua escolha. Opção B, compare a situação de Minas Gerais em relação ao restante dos estados brasileiros. Volte para a imagem da atividade, que está no número 1, observe, encontre o estado de Minas Gerais, compare ele com os outros estados brasileiros, a proporção que ele foi desenhado ali, os outros estados, e aí você escreve uma frase fazendo esta comparação de como Minas Gerais foi representado, comparando com outros estados do nosso país. Certo? Bom, depois de ter terminado a atividade número 1, vamos agora para a observação de um outro mapa que nos dará orientações para as atividades 2 e 3. Temos aí na apostila um mapa com o título Mortalidade Infantil entre crianças menores de 5 anos na América, mapa de 2017. Veja você que o mapa traz legenda e a legenda vai te auxiliar muito na interpretação do mapa. Depois que você tiver feito a observação, você vai classificar esse mapa como um cartograma ou uma anamorfose e explicar os motivos que o levaram a classificá-lo. Se tiver dúvidas, volte no texto. Este mapa sobre a mortalidade infantil é um cartograma ou é uma anamorfose? Você informa neste espaço e você explica por que você escolheu o cartograma ou por que você escolheu a anamorfose. Tudo bem? Vamos para a atividade 2?
A partir da observação do mapa, descreva a situação da mortalidade infantil no continente americano e africano. Observe o mapa, observe a legenda. Olhe bem o continente americano, olhe bem o continente africano. Como é a situação da mortalidade infantil nesses dois continentes? A mortalidade infantil é o número de mortes de infantil de 0 até 1 ano de idade no período de 1 ano, é claro. 0 até 1 ano de idade. Esta informação está sempre à parte da taxa de mortalidade em geral. Você observa para os dois continentes e você vai escrever com suas palavras como está a situação nos dois continentes. Alta, média, baixa? Faça a sua resposta, ok? Atividade 3. Em quais países do mundo a mortalidade infantil é menor? Cite 2 características observadas nesses países que fazem esse índice ser baixo. Você volta para o mapa, observe os números da legenda, as cores e descubra 2 países onde a taxa de mortalidade infantil, quer dizer, de 0 a 1 ano de idade, são das menores do mundo. Você coloca o nome destes 2 países e depois você escreve informando as características, o que existem nestes países que faz com que esse índice seja mais baixo lá. Por quais motivos será, nestes países que você escolheu, o número de mortes infantis até 1 ano de idade é bem menor? Organize essas 2 informações na atividade 3 e então você vai poder ir para 4 e 5. Agora, precisaremos observar um outro mapa. Este outro mapa está um pouco diferente. Veja bem na sua apostila. Ele é um mapa mundi, ele mostra a representação dos continentes, destaca o nome de alguns países. Todavia, você precisa ler com atenção a legenda e comparar as informações, as cores e os números da legenda com o que está sendo mostrado nestes territórios continentais para chegar a uma resposta. Abaixo do mapa tem a seguinte orientação. Antes de responder a atividade, classifique o mapa como um cartograma ou anamorfose e explique os motivos que o levaram a classificá-lo. Olhe para este mapa, veja a forma como ele foi desenhado, como ele foi representado. Será que ele é um mapa do tipo cartograma ou do tipo anamorfose? Coloque isso. E depois, os motivos por que você escolheu. Os motivos por que você escolheu o cartograma, os motivos por que anamorfose. Bom, agora você pode ir para a atividade 4. Como é calculado o PIB, Produto Interno Bruto de um país? Quais os países de maior e menor PIB no cenário mundial? Os países, eles possuem um PIB. Isto quer dizer, o Produto Interno Bruto daquele país. Isso tem a ver com as riquezas daquele país, tem a ver com as produções daquele país, com os ganhos daquele país. Como nós podemos fazer este cálculo? Quais os países do mundo com maior e com menor PIB no cenário mundial? Você observa o mapa, você volta no texto também, caso seja necessário, e assim você vai organizar a resposta 4, com as suas palavras. Indo para a atividade 5, que nos pede o seguinte: construa uma tabela com 5 países do continente americano e 5 países do continente africano. Em seguida, classifique-os em PIB alto, médio, baixo e muito baixo. Você vai fazer uma tabela com um total de nome de 10 países. 5 deles precisam ser do continente americano. 5 dos outros 10 países precisam ser do continente africano. Depois que você fez a lista destes 10 países, você vai classificar na sua tabela.
Você vai colocar à frente. Ele é PIB alto, PIB médio, PIB baixo ou muito baixo. Muito baixo, normalmente, são aqueles países muito pobres. Bom, você organiza a primeira coluna com o nome dos países e você organiza nas demais colunas essa classificação dos PIBs, o nível que está os PIBs. Você deixa a sua tabela bem organizada, use uma régua, capriche para que possa ser bem compreendido. Desejo que até aqui você tenha ampliado os seus conhecimentos, uma boa aprendizagem e até a próxima semana.